Oi, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre derivadas, agora abordando o assunto das derivadas de funções inversas, que é uma consequência do teorema da regra da cadeia, e depois a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação. Então, vamos falar de derivadas de funções inversas. A ideia aqui é considerando uma função f de x, que é invertível, calcular a derivada da inversa a partir da derivada da função f. Então, bom, pela definição de função inversa, f de g de x é igual a x, porque g é a inversa de f. Então, você aplica g e depois aplica f, você volta para o x. Derivando pela regra da cadeia, então você fica com f' de g de x, a derivada da de fora na de dentro, vezes a derivada da função que está dentro. Isso é igual à derivada do que está no lado direito, que é x. Então, a derivada de x é 1. Logo, g' de x vai ser 1 sobre f' de g de x. E agora, vocês notem que a gente tem a derivada da inversa em termos da derivada da função f. Tá bom? Então, agora vamos fazer alguns exemplos. Calcule a derivada de ln de x. Ln de x é a função inversa da exponencial de base e. A gente sabe que e elevado a ln de x é igual a x. Derivando pela regra da cadeia, a gente tem e elevado a ln de x, porque a derivada da exponencial de base é ela mesma, então a derivada da de fora na de dentro, vezes a derivada da função de dentro, que é o que a gente quer saber. Isso é igual a 1. Logo, x é igual a 1 sobre e elevado a ln de x, certo? Bom, a gente já sabe daqui que e elevado a ln de x é x. Logo, isso aqui é 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Vamos fazer mais um exemplo. Calcule a derivada de arco seno de x. Arco seno de x é a função inversa do seno. Vamos fazer do mesmo jeito. Se é a função inversa do seno, seno do arco seno de x
vai ser igual a o próprio x. Derivando, a gente tem que a derivada do seno, que é o cosseno, avaliada em arcosseno de x, vezes a derivada da de dentro, que é o que a gente quer calcular, a função inversa, é igual a 1. Bom, passando aqui o cosseno do arcosseno para o outro lado, a gente fica com arcosseno linha de x, derivada do arcosseno, é igual a 1 sobre cosseno do arcosseno de x. Cosseno do arcosseno de x. Agora, vejam bem. Aqui a gente tem que dizer o que significa cosseno do arcosseno de x. Certo? Então, eu vou abrir um parêntese para a gente entender o que é isso aqui, certo? Porque da forma como está aqui, não diz muita coisa, né? Então, vamos ver como é que a gente pode escrever isso de um jeito melhor. Olha só, se a gente chamar θ igual a arcosseno de x, então a gente pode construir um triângulo retângulo, certo? Aqui, onde aqui é θ. Se a hipotenusa é 1, aqui vai ser seno de x, porque, desculpa, seno de θ. Aqui vai ser seno de θ, que é igual a seno do arcosseno de x. Seno do arcosseno de x é x. Tá bom? Então, nesse cateto vertical aqui vai ser x. E no horizontal, pelo teorema de Pitágoras, vai ser 1 menos seno ao quadrado de θ. Tá bom? Então, disso tudo, a gente pode concluir que cosseno de θ é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, tá bom? Então, aí a gente tem a raiz quadrada que pega tudo aqui, né? Raiz quadrada que pega tudo aqui. Então, a gente acabou de ver que o cosseno de θ é raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, mas quem é seno de θ? Seno de θ é seno do arcosseno de x, certo? Porque o θ é o arcosseno de x, então seno do arcosseno de x, que é x. Então, na verdade, aqui, o que a gente tem aqui, o cosseno de θ é raiz de 1 menos x ao quadrado, certo? Ok. Cosseno de θ é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Esse tipo de construçãozinha vocês vão fazer bastante, tá bom? Na parte de integração. Então, é bom que vocês
se acostumem com ela, tá? Então, a gente acabou de calcular o cosseno de θ, né? O cosseno do arcosseno de x, que é raiz de 1 menos x ao quadrado. Deixa eu abrir o espaço aqui para a gente terminar a nossa conta. Então, a derivada do arcosseno de x vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Vamos fazer mais um exemplo. Calcule a derivada de f de x igual a raiz de x. Olha só, raiz de x é a função inversa de x ao quadrado, certo? Isso quer dizer que, então, como f de x igual a raiz de x é a função inversa de x ao quadrado, a gente tem que f ao quadrado de x é igual a raiz de x ao quadrado, como x é positivo, isso dá x, certo? Então, pela regra da cadeia, derivando, a gente fica com 2f de x, f' de x é igual a 1. O que quer dizer que f' de x é igual a 1 sobre 2f de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tinha visto como calcular a derivada de potências inteiras e positivas de x. Então, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, isso tudo a gente já sabe calcular. Mas olha só, note que raiz de x é igual a x elevado a 1 meio, certo? Se x é positivo, né? Se x é não negativo. Bom, veja que se a gente usar aquela regrinha que a gente estava aplicando para potências inteiras, vai funcionar também. A gente vai obter a mesma derivada que a gente obteve usando ali a derivada da função inversa, tá bom? Olha só. Por quê? Porque, ó, se eu pegar aqui raiz de x e derivar, e usar aquele método que a gente tinha usado, então, desce o expoente, certo? E depois fica x elevado ao que estava lá, menos 1, né? Então, subtrai 1. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 meio. Como o expoente lá está negativo, isso quer dizer 1 sobre 2, desce esse x elevado a 1 meio, x elevado a 1 meio, que é 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Então, você veja que isso que a gente calculou aqui tem o mesmo valor que a gente tinha calculado lá pela fórmula da derivada da inversa. Então, isso mostra que a gente pode aplicar aquela regrinha da potência mesmo para expoentes fracionários, tá bom? E a gente pode aplicar até para expoentes negativos. É possível mostrar e vocês podem fazer como exercício. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só.